Salve família! Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre herança, sobre interface em Solidity, que é uma coisa que eu vim aprendendo há pouco tempo, que eu tive que aprender a lidar com quando eu estava estudando outros contratos de Solidity. E é uma coisa que me ajuda bastante hoje em dia a entender bastante dos projetos open source que eu estudo. Então, vou dar uma introduçãozinha aqui do que seriam esses conceitos. Então, em Solidity a gente consegue separar o contrato em uma interface, que seria só os métodos que o contrato deve implementar, mas não tem nenhuma implementação. Então, se eu vier aqui, eu consigo ver, deixa eu aumentar dentro aqui, aí. Eu consigo ver que eu tenho uma interface aqui chamada A, ela tem um método, mas ela não tem nenhum corpo, que não consigo fazer a implementação dela aqui, ó, já até reclamo. Não posso implementar a lógica dele, eu só tenho a assinatura da função, né? Ela é por default, ela é virtual, significa que ela vai ser sobrescrita por quem herda dela, né? Por quem implementa ela, no caso. Então, beleza, a interface só as assinaturas das funções. Aí eu consigo também ter um contrato abstrato. O que seria um contrato abstrato? Ele é um contrato que ele não pode ser instanciado. Então, eu não posso dar deploy nesse contrato lá na blockchain porque ele é abstrato. Realmente, ele não pode ter uma instância. Ele funciona quando eu quero ter como se fosse uma interface. Ele pode também ter só a função sem ter a assinatura. Não, só a assinatura sem ter a lógica. Mas ele também pode implementar a função. Então, ó, contrato B ele implementa a interface A. Então, eu tenho esse método aqui e ele implementou, e ao contrário da interface, ele também pode ter uma variável guardada aqui no próprio contrato. Então aqui eu tenho uma saudação, uma variável que é uma string, e eu consigo acessar ela pela implementação dessa minha função. Então tá aqui a diferença da contrato abstrato para uma interface, né? Eu consigo ter a implementação e eu consigo ter um, uma variável local, beleza? De estado, no caso. Mas se eu vier aqui no próprio remix e falar, eu quero dar deploy no contrato B, o que ele vai falar? O contrato é abstrato, eu não posso implementar, não posso dar deploy nele não. Então, beleza. É o que eu esperava. O A também não consigo fazer isso, é uma interface. Show de bola. Agora, o terceiro tipo seria um contrato real. Eu quero um contrato, eu consigo dar deploy nele, eu consigo implementar as funções. Então, vamos dizer que o contrato C ele implementa B, certo? Ele já está falando que ele deveria ser marcado como abstrato porque ele não está implementando as funções que o B obriga que eu implemente. Tá vendo aqui, ó, B método não está implementado. Então, se eu pegar esse meu método aqui, implementar aqui, return chamando método B. Opa, método B. Aqui é override. Então, eu peguei esse meu método virtual, que é um método que vai ser implementar, que deve ser sobrescrito, e eu dei override dele, significa que eu sobrescrevi. Então, ao invés de chamar ele, que não tem nem corpo, né, eu sou obrigado a implementar, ele está aqui. Ele está implementado aqui. E eu conseguiria também chamar e mudar. Bom, primeiro vamos ver se isso aqui funciona, né? Eu pego o C, eu dou deploy. Deu deploy, apareceu aqui embaixo. Show de bola. Ó, eu só tenho o método B aqui, e se eu chamar o método B, tá lá, ó, chamando o método B. Beleza? Agora, eu consigo chamar o método A também porque o C herda de B e o B implementa esse método A. Então, eu conseguiria chamar, passando o bom dia, meu querido ali, que é uma variável do contrato B, que não está no C aqui, mas ele tem acesso porque ele herdou, né? E ainda eu tenho acesso à variável direto. E eu conseguiria fazer assim com que o C viesse e sobrescrevesse a implementação do método B. Então, chamando o método de C. Opa, de C. Show de bola. Se eu der deploy de novo no C, mudou aqui, tá aqui embaixo. O método A agora chamando o método A de C. Eu sobrescrevi. Então vamos fazer aqui o desenho. Eu tenho a minha interface A, eu tenho B,
Show de bola. Esse aqui é a interface, não pode ser implementado, não pode ser deployado. Esse aqui é a interface também, é o abstrato, né? Não posso dar deploy. Aqui e aqui. Assim que funcionaria, certo? Eu consigo acessar todas as variáveis lá de cima e o meu C é o meu contrato de verdade, né? Com que eu vou dar deploy que vai aparecer na blockchain. Beleza? Agora tem uma questão que eu quero explicar que é: imagina que eu tenho outro contrato aqui, vamos fazer assim, o contrato B2, ele também é um contrato de A, ele também implementa A, e eu vou implementar essa função no B2, chamando método de B2, não, de A de B2, método a partir de B2, e vou fazer isso aqui também pra cá, a partir de B, beleza? Então, como é que eu tenho aqui? Eu tenho dois contratos abstratos que implementam a interface A. Então, nesse meu desenho aqui, eu teria assim. Opa, tá certo. B2, show de bola. E aqui eu faço assim. Ó, então, eu tenho dois contratos que implementam a interface de A. E no Solidity ele permite com que eu faça com que exista chama múltipla herança múltipla. No caso, eu conseguiria falar que B herda de C, não, que C herda de B, mas que também herda de B2. Então vamos fazer isso. Eu tenho B2, tá, isso aqui tá certo. E vou fazer aqui B2. Então ele está herdando de B e de B2, certo? Tranquilo. Aqui eu tenho que especificar qual que eu quero. Eu quero que ele faça o B e o B2. Que ele está dando override nos dois, certo? Se eu chamar esse método deixa eu fazer assim. Não quero mais ter a minha implementação própria do C. Eu quero que ele chame o parent dele, né? No caso, a implementação de cima. Super.aMethod. Opa. Por causa que ele é externo. Eu não posso fazer ele ser externo. Ele tem que ser ou public ou interno, né? Porque se eu não... Aqui sim. No caso, a interface ela é obrigatoriamente externo. Eu tenho que fazer ela ser public. Public. Aí, agora sim. Então, o que eu estou fazendo aqui? O C herda de B e de B2, certo? O C herda de B e de B2. E os dois implementam o A. Quando eu chamo super, ele teria dois métodos para serem chamados, né? Então ele pode chamar esse, ou ele pode chamar esse, no meu entendimento ele deveria chamar os dois, porque ele herda dos dois, certo? Mas por design de implementação Solidity, o que acontece é que ele vai chamar apenas o último que foi herdado, dando preferência para ele chama de C3 linearization. É o método que o Solidity escolheu de implementar essa herança múltipla. Então, ele vai pegar o último que foi herdado, e ele vai chamar o método do último e vai acabar a execução, não vai chamar o método do dia. Então, se eu chamar aqui C, chamei o C, beleza? Deployei o C. Eu quero chamar o aMethod, clique para me retornar, chamando o método de A partir de B2. Então, ele chamou B2, certo? Aqui, ó, plau. E esse aqui não foi chamado. Se eu vier e falar assim, eu quero que B2 aqui seja B. Se eu fizer isso, C, deploy, o que vai acontecer? O B método vai ser chamado de B. Então, ele pulou isso aqui e chamou de B2. Isso foi um design de implementação que, tudo bem, deve ter os seus motivos, né? Uma escolha da linguagem, mas que para mim era meio confuso. Como é que eu vou saber se eu quiser chamar os outros métodos, ele vai morrer, sabe? Não vai continuar chamando todos os parents.
Então é sempre bom ter isso em mente para entender por que, que os métodos dos parents não estão sendo chamados, ou qual a ordem que eu deveria botar os contratos aqui. Ah, é isso que eu tenho para falar. É um conceito bem fundamental, mas é um conceito que é muito utilizado. Abraço.